Olá pessoal, nesta videoaula nós iremos definir conceitos de pilhas e filas em estrutura de dados. Mas afinal, o que é uma pilha? Vamos entender. Uma pilha é uma estrutura de dados que admite remoção de elementos e inserção de novos elementos. Mais especificamente, uma pilha é uma estrutura sujeita à seguinte regra de operação. Sempre que houver uma remoção, um elemento removido é o que está na estrutura há mais tempo. Em outras palavras, o primeiro objeto a ser inserido na pilha é o último a ser removido. Essa política é conhecida pela sigla LIFO, que significa Last In, First Out. O primeiro que entra é o último que sai. Existem duas operações básicas que devem ser implementadas na estrutura de pilha. A operação para empilhar um novo elemento inserido no topo, conhecido como push, e a operação para desempilhar um elemento removendo-o do topo, conhecida como pop. Os métodos push e pop permitem que você simule que o último elemento a entrar seja o primeiro a sair da pilha. Para ajudar na explicação, eu coloquei um vetor de tamanho fixo e aqui nós iremos utilizar dois apontadores que vão nos ajudar a controlar a inserção desses elementos que eu chamei de início e de topo. No caso, o topo está apontando para a mesma posição do início, então eles estão sobrepostos, e o tamanho máximo para identificar até onde podemos inserir elementos dessa estrutura. Então vamos inserir o primeiro elemento. Observe que o topo já foi inserido para o primeiro elemento, e essa operação é chamada de push. Inserimos o número 10 dessa pilha. Lembrando que a gente insere no topo e remove do topo. Se eu for remover esse elemento daqui, eu vou consultar a posição do topo, removendo o número 10 e o topo vai voltar a apontar para a posição de início. Isso serve também para verificar se a pilha está vazia. Para verificar se a pilha está cheia, basta comparar se o topo está apontando para o máximo, comparar se eles estão apontando para a mesma posição do vetor. Vamos aplicar um outro push, inserindo um novo elemento, sempre atualizando o ponteiro, que nesse caso é o topo. Agora vamos ver como funciona o pop. O pop é a operação de retirar o elemento da pilha, assim que funciona a estrutura. Observe que demos o pop e um elemento foi retirado da pilha. Alguns exemplos de pilha no nosso cotidiano. Pilha de prato. Você come uma coisa e coloca o prato sobre a pia. Come a segunda coisa e põe o segundo prato em cima do primeiro. Come a terceira coisa e põe este prato em cima do segundo e assim por diante. Então nós temos diferentes tipos de pilhas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Pilhas de CDs, pilhas de pratos, pilhas de livros, entre outros. Outros exemplos são retirada de um vagão de trem, verificação de um parêntese, retirada de mercadoria de um caminhão de entregas. Na computação, pilhas são utilizadas em diversas aplicações em ciência da computação. Alguns casos são análise de expressões de sintaxe, calculadores que utilizam notação polonesa, conversões de uma forma de expressão para outras também necessitam de pilhas. Muitos compiladores utilizam pilhas. Uma solução adotada por uma empresa usando pilhas. Uma máquina que faz a montagem é capaz de trocar uma peça quebrada de um produto já montado. O que a máquina faz é desmontar o produto até chegar na peça defeituosa, trocá-la e então depois recolocar as peças que foram retiradas. Created using Powtoon.